Você já reparou quando você vai fazer, por exemplo, uma cotação de dólar ou pesos e o preço inicial que você faz ali a cotação, ele é diferente do preço final que você vai de fato pagar? O responsável por essa diferença é o IOF, um imposto brasileiro bem comum, em operações de crédito, financiamento, câmbio, entre outras. E você sabia também que esse imposto, ele é bem comum de ser cobrado no seu empréstimo? Se você não sabia, fica tranquilo porque é uma dúvida muito comum. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar a entender não somente para que esse imposto serve, mas também como efetuar o cálculo desse imposto. Oi, meu nome é Marina, sou gerente comercial aqui da Cashme, trabalho com empréstimo com garantia de imóvel há 5 anos, então sou especialista no assunto. Antes de mais nada, é importante te explicar o que significa IOF. IOF nada mais é do que Imposto sobre Operações Financeiras. É um imposto que ele é praticado não somente em operações de financiamento para pessoa física, mas também para pessoa jurídica. E esse valor do IOF, ele vai variar de acordo com o valor da operação e também dependendo, inclusive, da alíquota, do valor relacionado à operação de câmbio, operação de crédito, operação de financiamento. E como eu falei anteriormente, esse IOF, ou seja, esse imposto, ele incide em diversas operações. Quando a gente pensa em operações de câmbio, a alíquota, por exemplo, vai ser de 1,10 em cima do valor total da operação que você está realizando. Pensando em cartão de crédito, tenho certeza de que em algum momento você já fez compras no exterior e aí a gente também tem a incidência do IOF no valor de 6,38. Pensando também em alíquotas relacionadas a operações de crédito, de financiamento, a gente também tem um valor específico quando a gente pensa em prazos. Um prazo abaixo de 365 dias, essa alíquota vai ser de 1,5%. Já para operações acima de 365 dias, ela vai ter um valor de 0,38%, limitado a 3%. Ou seja, se o seu crédito for acima de 365 dias e o valor calculado diariamente em cima desse valor ultrapassar o valor total dos 3%, aí você vai ter esse limite dos 3%. Do contrário, você vai ter esse 0,38 incidindo no seu crédito. A gente também tem incidência em operações de títulos e valores imobiliários, ou seja, quando a gente pensa em fundos imobiliários, ações, operações ali dentro de bolsa de valores, a gente vai ter incidência, mas aí vai variar de acordo com cada operação. Cada uma delas tem a sua tabela de alíquota. E por fim, mas não menos importante, a gente tem ali para a home equity, ou seja, o crédito com garantia de imóvel, uma alíquota que no fim do dia ela vai ficar em 3,38%, em cima do valor total financiado. E por que essa alíquota ela fica em 3,38%? Como o empréstimo de home equity ele ultrapassa, na grande maioria das vezes, o prazo até mesmo de 48 meses, diferente de operações de empréstimo pessoal, essa alíquota ela vai automaticamente ficar ali no limite dos 3%. Então você vai ter o cálculo do 0,0082% para a pessoa física e do 0,0041% para a pessoa jurídica, e isso aplicado no prazo, ela vai ultrapassar naturalmente esses 3%, e aí por isso que se soma os 3 mais o 0,38, totalizando no 3,38% para a pessoa física. Já para a pessoa jurídica, a gente fala de uma alíquota de 1,88%. E aí, ficou com muita dúvida? Tenho certeza, Número para lá, número para cá, gera esse desconforto, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar um exemplo prático. Pensando você aqui num crédito de R$100 mil, considerando que a gente está fazendo esse empréstimo de home equity, ou seja, de crédito com garantia de imóvel, e ele vai ultrapassar os 365 dias, a conta final é utilizando, para a pessoa física, esse 3,38%. Logo, os 100 mil vezes o 3,38% vai te dar o valor total do IOF que você vai pagar. No caso, R$3.380 seria o valor total do IOF incidindo na sua operação. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço o pagamento desse IOF? O IOF, para empréstimo com garantia de imóvel, ele entra por dentro da operação. Então, conforme você vai efetuando o pagamento, você paga também esse imposto. É claro que no momento da efetivação da operação, no momento da assinatura do contrato e registro da operação, esse valor ele é repassado, para o governo, e aí a gente vai fazendo essa diluição da cobrança para que a gente não tenha problema pensando em impostos, pensando em fiscalização. Um ponto muito legal de comentar e que talvez muitas pessoas não saibam é que quando a gente tem uma operação para fins habitacionais, pensando em estrutura, infraestrutura e saneamento básico, a gente tem a isenção desse IOF. Então, um exemplo prático do dia a dia de isenção de IOF é o nosso produto de crédito para construção. Então, quando você tem a intenção de tomar o crédito exclusivamente para construção, sem incluir nenhum outro tipo de dívida ou valores que serão utilizados para fins
financeiros, você vai ter a isenção desse imposto. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, e fica tranquilo porque é super natural, a gente tem um texto no nosso blog explicando muito mais ali no detalhe para que você consiga fazer essas contas, consiga entender um pouquinho mais sobre a aplicação desse imposto em todas as operações financeiras. Então acesse o nosso blog, o link vai estar aqui na descrição, e aí você vai conseguir tirar todas as dúvidas e entender um pouquinho mais sobre o cálculo e a incidência desse IOF, nessas operações financeiras. Obrigada e até a próxima!